Pois bem, irmãos, bom dia novamente. Eu tive que fazer uma DR ali com o professor o pregador, porque ele quase que avançou pelo horário, né? Então, estamos aqui novamente na Escola Bíblica Dominical, estudar a Palavra de Deus. Temos louvado a Deus pela vida de todos os professores, né? Os irmãos sabem que nesse tempo agora estamos com essas limitações geográficas, digamos assim, né? Que Deus permitiu, Ele sabe os porquês. E os professores, como por exemplo nosso irmão Mateus, eu sei que outros estão se dedicando em casa e possivelmente ajudando seus alunos, compartilhando com eles, estão disponíveis, os professores da sua classe estão disponíveis para você entrar em contato, poder discutir assuntos, perguntar e tirar dúvidas a respeito do material que nós temos estudado na Escola Bíblica, porque nós entendemos que todos nós temos tido tempo suficiente para estudar esses assuntos, né, que foram propostos para nós, que tem o tema central de discipulado. Eu gosto de lembrar que o tema discipulado não foi criado, inventado, não é um método da Primeira Igreja Batista de Itabuna. Discipulado não é um método da igreja, é o caráter da igreja. Tá? Então, a vida da igreja funciona por causa do discipulado. Fazer discípulos é o que Jesus fez, o que Ele quis, o que Ele ordenou, e é aquilo que os seus discípulos devem fazer. Né? Já temos relembrado aqui o que está lá em Mateus capítulo 6, ou Marcos capítulo 6, quando Jesus chamou, né, da multidão que o acompanhava, alguns para estarem com Ele. Né? E a esses Ele ensinou e os mandou a pregar e tudo mais. No domingo passado, eu quero começar aqui com esse texto da Palavra de Deus. Eu recordei aqui um período quando Jesus estava com os seus discípulos, e entenda-se que discípulos não eram só aqueles 12, tá? Mas era um grupo maior no início, né? De homens que o seguiam, tá? Então, um dia Jesus falou a esses homens uma palavra talvez assim mais dura, né? Então falou a respeito do traidor e falando a respeito do reino de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus terminou aquele discurso, muitos dos seus discípulos não andavam mais com ele, né? Então, porque aquele discurso foi muito duro. Então ele voltou-se para os discípulos e perguntou: vocês também desejam abandonar-me? E eles disseram: Senhor, para quem nós iremos, se só Tu tens as palavras da vida? Né? Então, a partir daquele instante, muitos dos seus discípulos não o seguiram mais, daqueles que pretendiam segui-lo. Tá? Então Jesus certa vez disse assim, João capítulo 6, versículo 44, a palavra, a partir do versículo 60, diz: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura esta palavra, quem pode suportá-la? Né? Versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. João capítulo 6, você pode ler em casa o capítulo todo, a partir do versículo 37, pelo menos. Então, quando a palavra de Deus começou a ser ensinada de uma forma mais intensa, mais profunda, então aqueles que realmente queriam, seguiram. Então Jesus falou assim, Jesus disse assim, é por isso que eu lhes digo que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Então, por que eu estou lendo esse texto da palavra de Deus? Porque não somos nós que escolhemos os discípulos, não é? A palavra de Deus fala que Deus quer se relacionar com o homem, e nós acabamos de ouvir a respeito disso quando Deus criou o homem, estabeleceu um relacionamento com ele. E mesmo depois do homem abandonar o princípio, esse relacionamento, Deus preservou o homem
e estabeleceu um plano, revelou um plano para resgatar esse homem à sua relação novamente. E esse resgate incluiu o próprio Deus na pessoa do Filho, vindo e passando pelo que passou, não é? O segundo Adão. Por quê? Porque Deus quer relacionar-se conosco. Por isso Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Então, a formação de um discípulo é um projeto de Deus. Quem são os discípulos? Nos relacionamos com pessoas no nosso dia a dia e certamente Deus nos dará a sabedoria para perceber aqueles que querem ser discípulos. Porque nós, como discípulos, devemos fazer discípulos em obediência à ordem de Cristo, né? Esse é o foco do discípulo, fazer discípulo de Cristo e não meu, né? Mas eu preciso ter uma postura como nós temos visto que o exemplo de vida deve seguir ao discípulo, tá? Então, como o próprio Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Muito bem. Então, chegamos hoje à lição 10 da nossa Escola Bíblica Dominical, do nosso assunto, tá? Você que tem aí o PDF, a partir da página 30, e os demais, a lição 10, você pode achar aí na sua impressão, no seu caderno, no seu livrinho, né? E nessa lição 10, nós começamos a ver uma parte mais prática toda ela é prática, mas uma parte, digamos assim, mais prática da formação, do seu trabalho na formação do discípulo, né? Você já tem aquela pessoa de paz, que você começou um relacionamento, desenvolveu um relacionamento com ela, se aproximou dela, né? Então, o interesse do seu discípulo em conhecer a Deus, né? A disposição dele, a submissão, a fidelidade, né? Indicam que ele está pronto, né? Ele tem prontidão para fazer esse discípulo de Cristo. Lembrando aquilo que a palavra de Deus, o próprio Jesus falou aqui, né? Que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. É Deus que vai mandar essas pessoas. É Deus que vai nos dar a sabedoria para enxergar essas pessoas que nós gastaremos mais tempo, investiremos nosso tempo, a nossa vida, nosso relacionamento, para conduzi-lo como discípulo de Cristo, ensinar a ele todas as coisas que ele nos tem ensinado, que nós temos aprendido dele, né? Então, existem, apesar de que o método é o método de Cristo, né? E o conteúdo, a palavra de Deus diz, mas existem algumas ferramentas, alguns métodos que a gente pode desenvolver alguns métodos, né, para nos ajudar nessa caminhada de formar um discípulo, né, para que ele se torne uma pessoa produtiva. Será como um motor sem combustível ou um catavento sem brisa, tá? Se ele ficar parado, se ele não for uma pessoa produtiva. Então, existem alguns aspectos que nós precisamos ressaltar para que o discípulo se torne uma pessoa dinâmica, uma pessoa ativa, produtiva. E esse era o propósito quando aqueles homens recém-convertidos, dos quais nos fala ali Atos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, por isso que eles se reuniam todos os dias, não é? E tinham comunhão nas orações do partir do pão e na doutrina dos apóstolos, aprendendo a cada dia. E aquelas pessoas, irmãos, foram as pessoas que depois saíram de Jerusalém, foram espalhadas e cuja mensagem chegou até nós, por causa dessa produtividade deles, desse aprendizado prático em ser discípulo de Cristo. Tá? Então, adoração é o primeiro aspecto que nós queremos ressaltar aqui. O principal propósito do seu relacionamento é honrar e glorificar a Deus. A adoração é a atitude que expressa amor, o temor e o respeito que você tem pelo Deus Todo-Poderoso. Seu exemplo ajudará os discípulos a apresentar toda a vida em adoração a Deus. Romanos capítulo 12 nos traz um ensino precioso a respeito dessa questão de adoração. E no capítulo 12 de Romanos, se você ler do versículo 9 ao 21, eu considero aquele texto, Romanos 12, 9 a 21, a igreja em funcionamento. Leia aquilo ali, a prática
que ele nos revela. Mas no início diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é isso? É o vosso culto racional, é o culto racional de vocês. Né? Então, oferecemos a Deus culto, cultuamos a Deus, adoramos a Ele, porque reconhecemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o primeiro aspecto que o discípulo precisa entender e praticar. Né? E há muitas formas em que essa prática se manifesta. Ministério, orar um pelo outro, deve tornar-se parte normal da vida de ambos. Né? Jesus rogou ao Pai em favor dos seus discípulos. Existe pelo menos um capítulo da Bíblia, o capítulo 17 de João, que Jesus dedicou a orar pelos seus discípulos. Então, é por isso que eu digo, o método de fazer discípulo é o próprio Jesus que nos ensina. Jesus orou e ele disse assim: oro não somente por esses, mas aqueles que crerão por causa da pregação deles, por intermédio deles. Então Jesus orou por mim, orou por você que é discípulo hoje. Você vai ensinar o seu discípulo a fazer o mesmo, né? Isso é ministério, tá? Isso é ministério. E é interessante que tem um livrinho, eu não trouxe aqui hoje porque eu não encontrei, você pode buscar na internet, ele é bem fininho, e é o melhor livro que eu já li, né? De apoio, o melhor livro é a Bíblia, mas a respeito do método para se fazer um discípulo. O nome do livro é O Plano Mestre de Evangelismo. Por que eu considero esse o melhor livro? Porque ele fala do método de Jesus, ele é bem fininho, eu gosto dele por isso, ele é fininho, é pequeno, você lê rápido, se você pegar numa tarde e noite você lê, né? E ele tem um método muito prático, porque ele aborda o método de Jesus de fazer discípulo, e o método de Jesus é prático, né? Foi do dia a dia. Então é muito bom. O Plano Mestre de Evangelismo, hoje ele vem com um cadernozinho de exercício, que é muito bom, você pode usar para você e para o seu discípulo, né? Então, o capítulo 17, no capítulo 17 de João, Jesus ora pelos seus discípulos, e um dos textos que está citado aí na lição, João 17, de 15 a 17, nós lemos o seguinte, João 17, de 15 a 17, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? Interessante que esse era o trabalho que Paulo tinha com seus discípulos. E 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 apenas, né? Não temos tempo de ler o texto todo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo nos fala assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Orar pelo seu discípulo faz parte do seu ministério como discipulador, e ele precisa aprender isso para aprender também a orar por aqueles que ele vai discipular. E isso vai ajudar, isso socorre. Como Jesus orou pelos seus discípulos, você também ora por aqueles que você está discipulando, não é? Em Efésios, irmãos, a palavra de Deus traz um ensino muito completo a respeito de fazer discípulo e da vida cristã. Efésios, do capítulo 4 até o capítulo 6, a palavra de Deus nos fala a respeito da igreja em funcionamento, do crescimento, da operação de cada parte, de cada discípulo, da operação justa de cada parte para o crescimento de todo o corpo. Né? Então, isso faz parte do ministério de discipular, de fazer discípulo e de ensinar ao discípulo. Tá? Outra questão muito importante é a memorização da palavra de Deus, é outro aspecto importante. Então, quando Jesus foi tentado, ele não respondeu a Satanás com outra coisa que não tenha sido a palavra de Deus. Quantas vezes, né, a gente tem dificuldade, pode ter dificuldade, diante de uma tentação, diante de uma situação difícil, diante de uma confrontação que alguém faz conosco, porque não lembramos naquela hora do que a palavra de Deus fala sobre aquilo. É tão importante, é tão bom quando nós lembramos da palavra de Deus,
quando nós somos confrontados, quando nós somos colocados diante de alguma decisão. Então, é preciso memorizar, decorar mesmo, estudar, ler, repetir, não é? Você pode formar cartões, né, com versículos bíblicos, você pode ensinar o seu discípulo, a pessoa que você está ensinando a palavra de Deus, a colocar em locais estratégicos da casa, do ambiente onde ele vive, convive, do trabalho, do ambiente de estudo, né? Ele pode colocar cartões, né, colagens com versículos cruciais para a vida, a respeito de assuntos específicos. Então, memorizar a palavra de Deus é importante, irmãos. Por quê? Porque na hora que nós nos confrontamos com as decisões do dia a dia, com os embates do dia a dia, nós precisamos lembrar da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é o nosso sustento, é a palavra de Deus que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, né? E quando todo o nosso relacionamento com Deus, todas as nossas práticas cristãs, irmãos, estão baseadas na palavra de Deus, naquilo que Deus fala na sua palavra. Não está baseada naquilo que eu entendo, não é? Não sou eu que formato, não sou eu que formalizo aquilo como eu vou adorar a Deus, não é? A liturgia que eu faço, que eu preparo, né, que eu desenvolvo, pode ser muito boa, muito importante, mas aquilo não é o cerne, aquilo não é o principal na minha adoração a Deus, não é? O conteúdo principal, a forma principal, não tem uma fórmula, existe uma forma, né, de adorar a Deus, é a maneira como Deus nos fala, e é a palavra de Deus que nos ensina isso. Por isso nós precisamos lembrar da palavra, e para lembrar da palavra a gente precisa memorizar a palavra. Existem pessoas que têm mais facilidade, outros que têm mais dificuldade em memorizar a palavra de Deus, né? Então cada um pode desenvolver um método, há muitos métodos de memorizar a palavra de Deus, você pode descobrir, né? Você pode pesquisar, mas fazer cartões, carregar no bolso. Se você tem um assunto na vida que você tem dificuldade, tem um problema, né? Você tem problema com mentira, com falar a verdade, na hora que vem a confrontação, vem uma situação em que você não quer enfrentar, você logo vem o pensamento, o desejo de mentir, de falar, né, esconder. Então, lembra da palavra de Deus? Então você pega textos da palavra de Deus que falam a respeito disso. E outras situações que você pode ter dificuldade, faça cartões com esses versículos que tem esses temas, coloca no bolso, coloca na sua carteira, coloca na frente do seu computador, né? Talvez você tenha dificuldade quando você vai ligar o computador, acessar a internet, de acessar conteúdos inapropriados, que vão lhe fazer mal, seja ele qual for. Ou talvez você é tentado a entrar lá na rede social e falar bobagem, né? E dar uma resposta grosseira, em discutir um assunto inconveniente, ou de uma forma errada, se posicionar erradamente. Então, coloque ali textos da palavra de Deus que falam a respeito disso. Pesquise, estude a palavra de Deus. E para que você memorize a palavra de Deus, você precisa o quê? Meditar na palavra de Deus. Não tem como só memorizar mecanicamente. Memorizar a Bíblia mecanicamente é apenas, irmãos, uma ferramenta para a gente repetir palavras sem sentido. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, ela produz efeitos, ela produz vida. O próprio Jesus falou que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Então, a palavra de Deus é vida. Jesus disse assim naquele texto: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. A palavra de Deus é vida. Então, nós não vamos apenas memorizar, gravar mecanicamente versículos, nós precisamos meditar, refletir, para entender o que ele diz. É alimento, nós não vamos só engolir o alimento, a gente precisa mastigar, precisa saborear, precisa deixar que ele desça de uma forma pronta para que o organismo absorva. Assim é a palavra de Deus, né? Então, meditar na palavra de Deus vai nos ajudar a memorizar a palavra de Deus, né? É muito fácil decorar o Salmo 23, mas será que eu já refleti o que ele diz? É muito fácil memorizar o Salmo 1, e é bom, mas será que eu já refleti no que ele diz, para que aquilo que ele diz esteja relacionado com a minha vida prática, porque é isso que vale. Então, meditar, memorizar e meditar estão intimamente ligados. Então, essa prática eu preciso fazer para que eu estimule e ensine também o meu discípulo a fazer. E existem métodos que ajudam para isso, não é? Alguns deles eu citei aqui rapidamente
para que você possa pensar e se interessar a respeito disso. Estimule o discípulo a abrir a palavra, ler versículos que são interessantes, importantes para situações pontuais que ele enfrenta, e estimule a ele não só a gravar aquilo, mas a fazer um pequeno estudo, faça perguntas a respeito daquele, sugira algum assunto. Por exemplo, um jovem, sobre namoro, né? Ou sobre a fidelidade a respeito do seu corpo, né? Essa questão da sensualidade, da sexualidade. Escolha textos, mostre para ele, né? Pergunte, faça perguntas a respeito do texto para ele, tá bom? Outros assuntos, pergunte para ele quais são assuntos que são importantes para a vida dele, quais são situações na vida que ele tem tido dificuldade. Talvez ele tenha tido dificuldade lá no trabalho, tá? De alguma forma, talvez ele tenha tido dificuldade na família, no seu dia a dia. Eu me lembro que quando eu me converti, aconteciam situações na minha vida, e quando eu chegava no culto, às vezes, parecia que todo mundo sabia, aquilo me perturbava, eu ficava perturbado pelos pensamentos de situações erradas em que eu me deparei e pecado que eu cometi, né? Então Deus e outras pessoas começaram, através de outras pessoas, começaram a me ajudar com a palavra de Deus, como enfrentar aquilo, né? Que os meus pecados foram lavados, que o meu dono agora era outro, o meu proprietário era outro, e que eu deveria recorrer a ele e não ficar perturbado pelas tentações e pelas acusações de Satanás. Então, são situações que você vai descobrir e que você vai ajudar o seu discípulo com a palavra de Deus, né? Perguntando, sugerindo, e isso, sem dúvida alguma, vai ajudá-lo a ser uma pessoa produtiva, que é aquela pessoa que a palavra de Deus vai transformando e que ele vai produzindo os frutos que Deus quer, o fruto que Deus quer, né? E a respeito dessa questão do fruto que Deus quer, eu quero encerrar aqui esse nosso estudo, abrindo aqui Gálatas, porque a palavra de Deus fala de frutos e fala de fruto. Mas eu quero falar aqui agora a respeito do fruto, porque, infelizmente, às vezes, há muita confusão a respeito disso aqui, né? Versículo 22 de Gálatas 5, a palavra de Deus diz: mas o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amor, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com essas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, não é? Então, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, né? Então, é um texto muito importante para trabalhar com o discípulo, né? Versículo 16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito. Então, irmãos, o fruto do Espírito, não são os frutos, o fruto do Espírito tem todas essas características, né? E todo crente precisa produzir o fruto do Espírito. Isso é ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, isso é ser cheio do Espírito. Eu aprendo isso, eu pratico isso e eu ensino ao meu discípulo. Agora, isso eu só posso fazer no poder de Deus, não na minha capacidade própria, mas eu preciso reconhecer e fazer isso. Então, ajude ao seu discípulo, você que é discipulador, a alcançar essa maturidade. Cada dia se apropriando mais da palavra, memorizando, meditando, entendendo, para praticar e produzir esse fruto, tá? Deus nos abençoe. Essa foi a primeira parte a respeito da dinâmica do discípulo, tá? Porque a vida é dinâmica. Nós não estamos aprendendo uma série de normas. Nós estamos, como discípulos de Cristo, deixando Cristo viver a sua vida em nós, em mim, e produzindo a vida de Cristo em outra pessoa, tá bom? Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por cada um que está aqui. As pessoas da equipe de filmagem, os técnicos, aqueles que louvaram com cântico, os que tocaram. Obrigado pelas intérpretes, ó Deus, pela maneira como nós podemos te cultuar e te adorar neste lugar e em todos os lugares, ó Deus, onde estamos chegando, na comunhão do Espírito do Senhor, com a nossa voz, com a nossa vida. Muito obrigado, porque essa é a vida prática de um discípulo de Cristo. Viver para te adorar, para te conhecer, para reconhecer, ó Deus, o Deus que és, o teu poder, e exaltar e glorificar o teu nome. Dá-nos sabedoria, Pai, dá-nos fidelidade e conduz-nos, ó Pai, como discípulos
para sermos produtivos na vida de outros, fazendo discípulos para obedecer a Tua ordem, ó Deus, porque esse é o foco da igreja. Te agradecemos porque nos escolheste em Cristo e te suplicamos, ó Deus, pelas famílias que estão em casa. Nós estamos vivendo um momento tão difícil, ó Pai, tão diferente e muitas vezes por causa disso tão difícil. Talvez há pessoas emocionalmente abaladas, ó Pai, deprimidas. O Senhor tem, ó Deus, solução para tudo isso na nossa vida. Nós precisamos olhar para o Senhor. Eu sei que não é fácil, nós somos humanos, nós somos frágeis, somos vulneráveis. Quem sabe o Senhor quer que nós entendamos isso, ó Deus. Nós nos sentimos impotentes muitas vezes, como estamos nos sentindo nesses dias. E pedimos que o Senhor proteja as nossas emoções, daqueles que estão em casa, daqueles que têm que ficar mais em casa do que outros, ó Pai, porque isso impõe a nós, muitas vezes, uma realidade difícil de aceitar, tão diferente do que vivíamos. Temos tanta vontade de ver as pessoas, de abraçar as pessoas. Ajuda, portanto, Pai, que nessa hora os esposos, os filhos que estão vivendo na mesma casa possam se abraçar, aproveitar, ó Deus, para se abraçar, aprender, reaprender, ó Deus, a viver como família, ó Deus, como família do Senhor. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, pela família de cada um. Abençoa cada um, ó Deus. Abençoa Mateus, ó Deus, no seu trabalho, que não pôde estar aqui. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, pelo ensino dela. Rendemos ao Senhor as nossas vidas e este culto em adoração, em nome de Jesus. Amém.